Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 70. Uau, 70, hein? Nós vamos abordar hoje Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, ó, tá? Capítulo 8. É aquele que fala, bem-aventurados os que têm puro o coração. Itens 18 e 19, que diz assim, instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. E para que fazer o Evangelho no lar? Por que eu vou fazer isso? Né? Aquele que está com dúvida, entra no nosso site www.evangelionolar2012.blogspot.com. Clica lá no mês de agosto de 2012, tem os 2, 3 primeiros programas, tem tudo ali esclarecido. Qual é o benefício que você recebe, o auxílio espiritual que você e a sua família recebem, tudo destacado ali para vocês observarem. Se tiverem alguma dúvida, os primeiros programas, por isso a gente recomenda, né, que você não comece agora dos 70. O ideal é que você vá lá e na primeira semana faz o número 1, depois o 2, depois o 3. É muito interessante que a gente recebe alguns e-mails, né? Hoje é o 70, aí alguns falam, olha, eu estou no programa 18, eu estou no número 56, eu estou no número 4, né? Fazendo justamente aquele acompanhamento. Por quê? O Evangelho ele tem uma estrutura pedagógica, uma sequência pedagógica para você compreender melhor. Se quiser fazer ao acaso e já começar pelo 70, tudo bem, não tem problema não. Mas o ideal é que faça desde o início. E os primeiros programas são mais de 100 dúvidas, acho que umas 200 dúvidas que a gente vai tirando, tá? Ao longo desses programinhas. E você pode enviar suas dúvidas para o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir, amorperdãoefé@gmail.com. Outro detalhe interessante, às vezes de mostrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar, né? Você pode fazer utilizando esse vídeo, você pode fazer sem o vídeo e apenas pegando lá no nosso site os textos do Evangelho. Muitas pessoas falam assim, Sérgio, mas eu não tenho Evangelho em casa. Não tem problema, a gente coloca lá no site www.evangelionolar2012.blogspot.com todo o texto do Evangelho, do estudo daquele dia, né? Sérgio, eu não tenho a página de preparo, hoje vai ser do livro Vinha de Luz. Também não tem problema, a gente coloca lá o texto da página de preparo. Ah, Sérgio, mas o Evangelho, Vinha de Luz, tem umas palavrinhas complicadas, né? Hoje vai ter, ó, compêndios, nossa, palavrinhas assim que, infortúnio, julgo, enfim, não tem problema, a gente coloca o significado das palavras difíceis, então fica tudo mastigadinho. Para aqueles que gostam de fazer com a utilização do vídeo, esse que você está vendo agora, o que a gente recomenda? Corre os 5 minutos iniciais, que eu faço sempre essa introdução, não tem jeito, né? E aí na hora que começarmos a prece de abertura, você começa a fazer. Procurando, quando mencionarmos alguma coisa que vocês acharem interessante comentar, pausa, faça um comentário, conte uma situação e aí você continua de novo. O Evangelho no Lar, o vídeo, né? Ele tem cerca de 30 minutos. Mas ele pode durar um pouco mais aí na casa de vocês, uns 40 e poucos, dependendo de quantas vezes vocês forem pausar aí, né, para dar sequência a esses comentários. E no Facebook, procurem, né, o grupo Evangelho no Lar 2012 ou facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Vocês podem clicar em curtir, podem clicar em compartilhar. Vamos lembrar que quanto mais a gente semear isso, né, mais pontinhos de luz nós vamos distribuir aí nesse nosso planeta. Isso vai ser muito bom, né? Traz benefícios
para todos. Por isso a ideia de compartilhar, de passar adiante, né? Essa ideia aí, tá ok? Bom, sendo assim, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, tá certo? A prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, amigos do plano espiritual que conosco se encontram, encarnados e desencarnados aqui presentes, queremos agradecer por mais essa oportunidade que nos é dada do auxílio, do conhecimento, do esclarecimento, da compreensão daquilo que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. E que possamos absorver todos esses conteúdos, assimilar da melhor forma possível e principalmente colocar na prática, pois é na prática que conseguiremos o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Agradecemos a presença dos anjos benfeitores e guardiães que aqui se encontram, e que possa este Evangelho no Lar do dia de hoje transcorrer num clima de muita paz, de muito amor e de muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Feita a prece inicial, vamos à página de preparo, né? Página de preparo, o livro é o Vinha de Luz. Francisco Cândido Xavier psicografou. E quem ditou isso tudo foi o Espírito Emmanuel. Sérgio, por que você não usa o livro, você usa a folha? É porque a gente já imprimiu lá no nosso site com o significado das palavras mais difíceis. Então, é mais tranquilinho aqui para a gente fazer. É o mesmo texto que está no livro, tá certo? Então não tem problema nenhum. Vamos lá, eu vou pegar minha lupa aqui. Capítulo 81. Estejamos certos. Desse livro, Vinha de Luz. Vem uma citação, ele começa com uma citação de Paulo, que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então vamos lá, né? Escreverei em seus entendimentos. Aí ele fala, as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras, né? É lei daqui, é parágrafo dali, é detalhezinho daqui, dali, assim vai. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios. Uau! Compêndios, Sérgio, que palavra é essa? Compêndios. Compêndios são livros escolares, materiais de estudo. Então, compêndios doutrinários. Vamos lá. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros materiais de estudos doutrinários. É isso aí, tá? O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Olha a profundidade aí dessa citação. O Mestre Jesus, o objetivo não é deixar escrito, não é deixar registrado num papel, registrado na internet, registrado num livro, registrado no Facebook, registrado sabe-se lá onde. O objetivo é registrar dentro de nós. A prática do bem, a fé, o amor, a caridade, o
perdão. É esse o objetivo maior. É muito interessante aí, né? Então, não adianta nada estar registrado em papel se ninguém absorve esse ensinamento. Essa é a grande ideia. E por outro lado, existem pessoas analfabetas, né? Nunca leram, nunca assistiram um vídeo, nada disso, e que já carregam lá dentro essa bondade, essas máximas que Jesus ensinou. Esse cara está melhor do que nós. Então, ó, cabe aí essa reflexão. A gente tem uma grande vantagem em relação a ele. Porque a gente pode aprender com a leitura e com o estudo. Né? Então, vamos colocar isso na prática. Vamos lá. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. É a reforma íntima, é a gente se mudar. Não adianta ir para a igreja, ir para o pastor, ir para o padre, ir para o centro espírita com os palestrantes. Muitos preferem ser chamados de expositores. Tá bom, não adianta nada disso se não houver uma transformação sua. Você vai lá, assiste a missa como se fosse um protocolo, né? Uma obrigação, e sai de lá, continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Não adianta nada. E tem gente que faz isso por décadas e não adianta nada. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. É por isso que a gente muitas vezes sofre. É a lágrima e é o sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento, ele indiscutivelmente nos tira daquela zona de conforto. Eu estou paradão ali, não quero nada com a vida, e está tudo bem, está tudo certo, eu não estou me melhorando nada. Eu não aprendi nada. Então, muitas vezes vem um sofrimento, vem um imprevisto, uma reviravolta na sua vida, na minha, na nossa. Para quê? Para a gente se sacudir. Para a gente sair daquela zona de conforto e caminhar. Tomar iniciativa, aprender, se melhorar, ajudar o próximo, para a nossa evolução. A gente não veio aqui a passeio. Eu já escutei uma vez, uma pessoa falou muito interessante: não viemos à Terra com passaporte, viemos com carteira de trabalho. A gente não veio aqui a passeio, a gente veio aqui a trabalho, para aprender, para melhorar, para progredir, para evoluir, né? Então, bem interessante aí essa colocação. Vamos lá. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Itens 18 e 19, instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Então, no item 18, vem lá assim, ó. Disse o Cristo. Isso veio por João Evangelista em Paris, 1863. Então, o que o João Evangelista mandou aí pra gente? No item 18. Disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também
o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio, a desgraça, a infelicidade, né, desconhece a esperança. Não é só as criancinhas, todo mundo, principalmente os que estão sofrendo. Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada, da criatura formada, desculpa. A infância intelectual da criatura formada. Então, um idoso de 80 anos, ele pode ter o quê? Uma infância intelectual como espírito. Todos nós somos verdadeiras crianças no que diz respeito à intelectualidade espiritual. Se você olhar apenas para a carcaça da pessoa, é um idoso. E quando reencarnar, ou vai ser uma criança? É o mesmo espírito. Exatamente o mesmo espírito. Então, foi isso que Jesus colocou, né? A gente compreender isso. Então vamos lá, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar para a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo, ao domínio, né, às leis do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Como é que a gente pode falar em bondade, em elevação, em reencarnação, para aquele cara que é extremamente apegado à matéria e não quer saber de nada? Ele está plantando um sofrimento ali, ele está criando uma ilusão tão grande, porque ele pega o dinheiro, compra bens, compra coisa, de repente essa jarra é uma jarra de cristal caríssimo. Ah não, tá, é bem vagabundo esse aqui, mas tudo bem, funciona, é isso que interessa. Mas vamos supor que seja dessa situação, e aí ele desencarna, cadê tudo isso? Sumiu da vida dele, olha o sofrimento ali. Porque ele cultivou um apego material, né? Que a gente conquiste sim, a gente tem necessidade das coisas materiais, somos seres encarnados, né? O dinheiro, ter um carro, ter a casa, ter a televisão, tudo isso faz parte. Mas sem esse apego, sabendo que vamos chegar numa etapa onde isso não será mais necessário, poderemos continuar adiante. Vamos lá. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, inseguros, né? Cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Terna de ternura, tá? Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, corajosa, né? Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente, né? De modo automático. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Ou seja, é passar a ser algo consciente, a gente compreender essa sequência. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade, se tomarão verdade. Porque a gente toma aqueles erros como algo normal e como se fosse o certo, né? Então,
Chegados são os tempos em que, explicados, os erros se tomarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e nos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta. Avulta? Que será avulta? Aumenta, cresce no horizonte. E aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então ele fala, né, como se estivesse ainda aquela noite, aquela escuridão, e a gente está chegando um tempo, ó, que aí de trás da montanha aí vai surgindo o sol, ó, trazendo a luz aqui. É esse esclarecimento. Vamos para o item 19. O item 19 foi ditado por um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Então vamos lá. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis de debilidade, né, de dificuldade, de carência, né, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que eu espirre para poder continuar. Então, espirrei, agora vou continuar. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida. E lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração, a todas as doenças do coração e as cicatrizes? Qual é? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha, se te apraz, se te agrada, né? Experimentar-me pela dor e pelas tribulações, ou seja, seja feita a sua vontade, se assim lhe agrada experimentar-me pela dor e pelas tribulações, pelas dificuldades, né? Eu gosto sempre de dar uma pausa aí nesse ponto, porque a gente fala muito, se agrada a Deus fazer isso conosco, né? Fazer a gente passar dificuldade. Não é uma questão de agradar ou não, é uma questão de causa e efeito, é uma questão de necessidade. A gente sente fome, não é isso? Todo dia tem algum momento que a gente sente fome. Sentir fome é legal? Não, não é legal sentir fome. Mas é uma necessidade. Significa o quê? Que o nosso organismo necessita de alimento. Por isso vem a fome. Causa e efeito. Para que a gente pare o que está fazendo para buscar o alimento. Porque senão eu não vou buscar o alimento. É causa e efeito. É a necessidade que nós temos. Não é que agrada a Deus fazer com que a gente sinta fome, que a gente tenha fome. Captou aí a ideia? Que a gente pode levar para vários outros sentidos aí, né, na nossa vida. Mas sim uma necessidade, uma causa e efeito, ok? Então ele fala ali: experimente pelas dores e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem. Ó, a gente acabou de comentar.
a fome é para o nosso bem, para a gente se atentar, né? Opa, eu tenho que comer. A hora que dá um cansaço extremo, eu tenho que dormir. Tente virar uma noite, você até consegue, 2, 3, já não consegue. Tem que dormir, tem que descansar, tem que repor as energias, porquanto é para meu bem. Eu o sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. É uma questão da gente compreender que é uma necessidade, que algo dentro de um contexto maior faz com que aquilo seja necessário a gente passar. Então parar de reclamar quando não é feita a nossa vontade. Eu pedi algo, eu gostaria de algo, mas está acontecendo outra coisa completamente diferente, é porque eu plantei uma situação que me trouxe aquilo ali como consequência. Vamos parar de bravejar e reclamar. E vamos nos modificar, para a gente não colher mais aquilo que não nos agradou. Então, vamos lá. Senhor, se ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado, sedento, né? Sonolento, sedentário na alma. Faze que o amor divino não lhe fique amodorrado, sonolento, sedentário na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se você tem o amor ali já entranhado dentro de ti, aquele que te odeia, que te deseja mal, vai passar batido. Quando ele falar alguma bobagem, alguma coisa, você nem vai se esquentar. Quando ele fizer uma calúnia sobre você, você é um cara de bem, sempre agiu correto, você não vai nem precisar rebater, responder, porque as pessoas vão falar assim: pô, aquele cara é um cara do mal. Está falando de um cara que sempre fez coisa boa. Ou seja, vai se dissolver, né? Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que lhe seja capaz de lhe conspurcar. Conspurcar. Sabe o que é? Ah, você está lendo, né? Corromper. Então vamos lá. Olha só que interessante nessa citação de Jesus. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. Ou seja, não está preso na parte material, mas na parte do coração, do espírito. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar, de corromper a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja, bate asas e voa, tá? Ou adeja, não sei, nos ares e já não se lembra da terra, porque ele estava ali na terra, aí aprendeu a voar, já nem se lembra mais da terra. Continuamente subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, em êxtase, deliciada, encantada, se farte de fartura, né? Do seu elemento de vida no seio do Senhor. A gente está aqui preso na terra, ó, estamos andando aqui na terra, porque a gente está apegado à terra, à matéria. Quando a gente aprender a carregar, a se abastecer
pelo amor, se abastecer e distribuir o amor, a caridade, a fé, o perdão. Isso vai nos tornar mais leves. E aí a gente vai, decolar. Bem interessante essa situação aí, né? Então, essa pureza das crianças que ele coloca, né? Que elas naturalmente têm isso. Pegue 2 crianças, 3 crianças, elas não têm preconceito, elas não têm interesses pela riqueza de um ou do outro. Pegue uma criança branca, uma criança afro, uma criança indígena, uma criança asiática, das maiores classes, das diversas classes sociais, bebês ali de 1 ano, misturem todo mundo, uma que seja deficiente, que esteja sem uma perna, por exemplo, coloquem ali no mesmo berçário, uma que seja rica e outra pobre, elas vão brincar entre si naturalmente. Não vai ter preferência pela que é mais rica, pela que tem. Não vai. Vão estar brincando ali naturalmente. Essa pureza aí, né? É o amor, esse sentimento de ajuda, sem ficar se preocupando, se apegando com as coisas materiais. Então, bem interessante isso aí, que foi colocado. Chegou a hora de fazermos aquela prece, aquela vibração pelas pessoas queridas, né? Encarnadas ou desencarnadas. A gente desejar muito o amor, o bem, o melhor, né? Tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor para essas pessoas. Então, como é que funciona? A gente inicia uma prece, eu falo, pausou, aí você pausa aí, e todas as pessoas mencionam o nome dessas pessoas queridas, né? Encarnadas ou desencarnadas, desejando realmente tudo de bom. Quando vocês terminarem de mencionar esses nomes, solta o pause para dar sequência. Tá ok? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, chegamos àquele momento de nos lembrarmos de cada pessoa querida, de cada um que a gente deseja todo o bem, todo o amor, tudo de melhor que possa recair na vida dessas pessoas. Se estiverem atravessando por uma dificuldade, se estiverem atravessando por um caminho árduo, ou se estiverem desfrutando de algo de bom, que possam todas elas receber todo o amor do mundo, todo o perdão, todo o carinho, todo o desejo de vê-las muito bem, muito felizes. Então, que possa esse sentimento se irradiar para cada pessoa na qual iremos mencionar o nome agora, graças a Deus. Pausou? Soltou o pause. Então, feita essa parte da prece, fluidificação da água. Fluide o quê? Fluidificação da água. Entra lá no nosso site www.evangelionolar2012.blogspot.com. Logo no início, agosto de 2012, tem um estudo completo. Se você entrar também num outro site nosso, Minutos de Espiritismo, se não me engano é o programa 27, tem ali 5 minutinhos que a gente mostra o estudo científico e espiritual da água, as moléculas de água, como elas se transformam e trazem, né, essa melhora com fotografias dessas moléculas. Sensacional isso, tá? Então, mais detalhes vocês procurem lá. Fluidificação da água, vamos lá. Vou colocar aqui as mãos, né? Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores que aqui se encontram, viemos aqui pedir o auxílio, pedir a energização, a fluidificação, que essa água possa receber os melhores fluidos, as melhores vibrações, as melhores energias possíveis, para que ao contato com nossos organismos venha nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo que fará bem a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então,
Colocamos ali a água, né? Chegou a hora de finalizar esse estudo de hoje. Então, vamos fazer a prece de encerramento, tá bom? Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, do aprendizado, do estudo, do esclarecimento, do reforço de coisas que já sabíamos. Se é esse o caso nosso, ou do esclarecimento em relação àquilo que não sabíamos. E que possa, independente da nossa situação, absorvermos em nossos corações essas orientações. E, principalmente, colocarmos um pouquinho a cada dia na prática, cada vez mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, para que assim consigamos a nossa evolução e progresso. Muito obrigado, que assim seja, e possamos na próxima semana estarmos reunidos aqui, né? Estar reunidos aqui, que assim seja, graças a Deus. Então, feito isso, pessoal, hora de encerrar, né? Tá? Lembro que esse vídeo não tem direito autoral, podem distribuir à vontade, compartilhar, fazer aí o que vocês quiserem e acharem melhor, tá ok? E muita paz, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!